Olá, meus amigos, estamos aqui para falar de redação, para falar principalmente da diferença entre algumas bancas. Vou começar falando basicamente sobre CESP, Sebrasp, né, e FCC, tá? As duas organizadoras hoje que pegam, né, a grande, imensa maioria dos concursos públicos no Brasil, ok? E são, vamos dizer assim, extremos, né, em relação, perdão, a essa questão da discursiva, da redação, de como se exige assim ou assado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, beleza? Vamos lá, vou jogar aqui na tela para a gente poder ver essa tal diferença, né? Como é que ela vai se dar, galera? O que é essa diferença? Veja bem, essa diferença, na verdade, eu sempre parto, né, nos cursos que eu ofereço para vocês, do modelo básico tradicional da dissertação. Esse modelo básico tradicional traz introdução, depois desenvolvimento e depois conclusão, certo? Ele vai trazer esse modelo básico sempre essas três partes. É disso que a gente parte. Por quê? Porque a partir disso eu faço os ajustes necessários de acordo com a banca, ou às vezes, mesmo, por exemplo, se for estudo de caso, eu vou colocar esse modelo primeiro de introdução, desenvolvimento e conclusão da redação tradicional, sabe? Por quê? Porque é a partir dele que eu vou chegar nas pequenas diferenças, e para efeito de concurso público, sempre lembrando, são pequenas diferenças mesmo, tá? Se eu estivesse falando, no meu trabalho me pediram um estudo de caso, me pediram um parecer, ou me pediram um relatório, obviamente que essas coisas são muito distintas. Agora, um parecer, um estudo de caso, uma questão dissertativa, elas são parecidíssimas. No concurso público, com a redação, eu preciso observar alguns detalhes que vão as diferenciar, tá? Então, muita calma nessa hora, muito cuidado. A diferença, muitas vezes, tá ligada, né, tem muito a ver com a banca, né? O que a banca cobra? Por exemplo, se a banca organizadora do seu concurso for CESP ou Sebrasp, né, que é a mesma coisa, da UNB lá, o que a gente tem que tomar cuidado? As diferenças são bem clássicas do CESP, tá? Para essa banca, não há normalmente, presta atenção, a necessidade de introdução e de conclusão. Normalmente não há essa necessidade, beleza? Ok? Para eles, o normal, o mais comum para a prova do CESP de redação, de discursivo, o que for, né, é que você já comece logo respondendo ao primeiro item, porque o CESP normalmente traz lá um tema, né, que ele coloca lá no alto, lá, destacado em negrito, e depois os itens A, B, C. Geralmente são 3, aí vai variar de acordo com o tamanho do texto. Se o texto for maior, a tendência é que às vezes venham 4, 5 itens. Se o texto é de 30 linhas, tradicional, o mais comum são 3 itens, mas às vezes vem 2. Fato é, o CESP separa isso nos itens. Então, você já vai fazer o seu primeiro parágrafo, geralmente, falando exatamente do primeiro item. E o segundo parágrafo falando do segundo item. E o terceiro parágrafo falando do terceiro item, assim sucessivamente, quantos itens forem. Por esse motivo, algumas coisas a gente vai ver que há de diferente no CESP, tá? Em relação, por exemplo, ao tamanho dos parágrafos, né? São um texto de 30 linhas em que é sempre importante tentar chegar ao menos próximo do máximo de linhas permitido, tá? Se tiver 3 itens, que é o mais comum, você vai fazer 3 parágrafos. E aí, Macarrão, 3 parágrafos de 10 linhas, é isso mesmo? Vai. Para o CESP, é claro que não podem ser parágrafos exorbitantes, exagerados e muito discrepantes um do outro, principalmente, tá? Mas para o CESP, essa questão do tamanho do parágrafo não tem costumado ser um problema. A gente observa nas correções dos examinadores que não costuma ser problema. Não costuma ser problema. Prestar atenção, né? Ok? Bom, há alguma possibilidade de eu ter que fazer introdução? Sim, há situações que geram a necessidade de introdução. Então, vão mudar essa questão, né, essa situação em relação à exigência ou não da introdução. Geralmente, a gente vai encontrar isso nas situações em que aquele temazinho aqui que eu falei, que vem antes, não seja facilmente contemplável, já de fácil encaixe dentro do primeiro item, por exemplo. Aí você acaba guardando, reservando um parágrafo para tratar desse tema aqui, tá?
É assim que acontece, ou seja, houve uma pergunta aqui, né, um questionamento, seja direto ou indireto aqui, que precisa de resposta e essa resposta não vai conseguir ser abordada via primeiro item. Aí você trabalha com a introdução. Macarrão, mas e se eu quiser fazer a introdução de qualquer maneira para eu não correr o risco? Olha, eu diria que você vai estar gastando o espaço que você tem para desenvolver os itens, tá? Tirar ponto. O CESP já até, vamos dizer assim, já mais ou menos fez isso em outros tempos, tá? Mas tirar ponto de verdade assim não. Mas ele pode considerar o seguinte, você gastou ali 5 linhas para a introdução, são 5 linhas que você deixou de usar para desenvolver esses 3 itens, né? Ou quantos itens forem. Então ele pode acabar tirando uma pontuação dizendo que você não desenvolveu tanto, e aí se você tentar recorrer, é mais difícil, já que você gastou algumas linhas para algo que não era essencial ali, tá? Então, vai por mim, pode ir com tranquilidade. 2017, 2018, CESP continua não cobrando introdução, beleza? Ok? Uma outra grande característica do CESP diz respeito à questão da argumentação, daquilo que é fundamental, né, para o CESP. O CESP não é uma banca que exige uma fundamentação, uma argumentação tão aprofundada. Tá? O que significa isso? Significa que a banca se contenta com boas explicações, tá? Explicações claras, tá? E exemplos concretos que vão ilustrar essas explicações, aquilo que você expôs. Tá? Então, exemplos concretos costumam ter valor e força argumentativa suficiente numa redação do CESP, o que é diferente, por exemplo, da FCC. Tá? E algumas outras bancas exigem um pouco mais, outras menos. Vamos dizer assim que na minha escala, o meu termômetro, né, de exigência para essa questão da fundamentação, aqui em cima está a FCC como a mais exigente e aqui embaixo está o CESP como a menos exigente das bancas. E aí no meio desse caminho eu vou tendo as outras, mas a minha escala é CESP-FCC, vamos dizer assim. Tá? Eu vou ter um IBFC no meio desse caminho aqui, não tão rigoroso quanto a FCC, mas que exige mais fundamentação que o CESP muitas vezes. Eu vou ter uma VUNESP no meio desse caminho. Tá? Então é muito importante você se adequar à banca que está sendo utilizada no seu concurso. Porque senão, o que vai acontecer? Se você faz aquela redaçãozinha mais arroz com feijão, ali aguinha com açúcar, o CESP vai achar bom. Mas essa mesma redação na FCC, cara, vai ter uma perda aí de 20, 30 pontos bobear em percentuais, vamos pôr assim, 20, 30% a menos. Uma redação que no CESP, com essa argumentação mais rasa, baseada só em exemplos concretos, eu digo só, sempre usando a minha escala FCC-CESP ou CESP-FCC, tá bom? Beleza? Ok? Então, mais rasa, você no texto do CESP, de repente, vai tirar 90% de nota, mas essa mesma redação, né, considerando que você tenha feito, vamos supor que na FCC a introdução é fundamental, a conclusão também, tá? A gente vai falar já já. Mas, se você pega essa mesma redação e simplesmente transforma no critério da FCC, essa nota de 90% vai cair para uns 70% a 75%, muito provavelmente, se você apresentar uma redação desse jeito que eu falei aqui. Porque ela serve para o CESP. Beleza, minha gente? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um modelo de parágrafo do CESP, um parágrafo de desenvolvimento. O que o CESP quer, o que ele aceita, o que ele entende como bom, o que está de bom tamanho para o CESP. Olha só. Aquela questão que a gente sempre fala da retomada do tópico é fundamental, né? Isso aí é para qualquer banca, tá? Mas eu estou falando da questão da argumentação, da estruturação. Olha o tamanho desse parágrafo. Ele começa na linha 11 e termina na linha 22. É um parágrafo de um concurso de verdade, tá? Não é um parágrafo que foi escrito para essa aula, não, tá? É de um concurso de verdade em que o aluno tirou uma nota excelente, tá? Neste sentido, são inúmeros os efeitos socioeconômicos do descarte inadequado do lixo. Entre seus efeitos está o impacto negativo que o lixo gera ao meio ambiente. O excesso de lixo compromete a qualidade dos recursos hídricos do planeta, a biodiversidade e produz alterações climáticas substanciais. O que eu tive daqui até aqui? Os problemas gerados, os efeitos socioeconômicos do descarte inadequado do lixo, que era o tópico.
tá? E aí ele traz exemplos destes efeitos. Entre esses efeitos, né, está o impacto negativo que o lixo gera ao meio ambiente. Opa, então trouxe como um problema socioeconômico o impacto ao meio ambiente. O excesso de lixo compromete a qualidade dos recursos hídricos do planeta, compromete a biodiversidade também e produz alterações climáticas substanciais. Então ele apontou 3 problemas relacionados ao meio ambiente: recursos hídricos, a qualidade deles, a biodiversidade que é afetada e alterações climáticas substanciais. Tá vendo? Apresentou três questões. Tá? Esses problemas comprometem diversas economias, pois podem resultar em catástrofes naturais, como inundações, com o potencial de destruir cidades e até países inteiros. Opa, ele aponta uma possível consequência dessas já consequências, né? Comprometem diversas economias, podem resultar em catástrofes naturais. Toda catástrofe natural, gente, vai gerar problemas econômicos, porque há uma destruição normalmente, né, do lugar afetado, certo? Um caso emblemático foi a recente tragédia ambiental que se abateu sobre as ilhas do Caribe e sobre o Haiti. Para minimizar esses impactos, então vamos lá, parou. Um caso emblemático foi a recente tragédia ambiental que se abateu sobre as ilhas do Caribe e sobre o Haiti. Perfeito, perfeito, perfeito. Deu o exemplo concreto, percebe? É o tal exemplo concreto a que eu me referia, tá? Então, se liga nisso daí. Para minimizar esses impactos, seria importante recorrer a práticas sustentáveis, tais como promover o descarte adequado do lixo e recorrer à reciclagem deste material. Olha só, gente, como o SESP não costuma exigir a conclusão, cada parágrafo, cada item que você trabalha é meio que se você fizesse uma mini redação, com uma espécie de introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Repare que aqui ele conclui o item, apresentando uma forma de minimizar esses impactos. É isso que a banca quer. Olha que parágrafo perfeito do ponto de vista estrutural. Professor, e essas rasuras todas aí? Não há problema, tá? Rasuras acontecem, tá? Estão corretamente feitas, exceto aqui, em que o aluno acabou dando 2 traços ali. É só um traço, como foi feito no resto tudo. Mais nada, e continua escrevendo na frente. Acabou. Há erros gramaticais aqui, há um ou outro errinho aqui de boa, mas nada que prejudique substancialmente, né? Vai perder algum pontinho, sim. Para o SESP, qualquer pontinho é importante sempre, galera. Não larguem de mão a gramática, porque no SESP ela vale pouco. Porque se você olhar as classificações dos concursos, não precisa nem ser os concursos mais concorridos não, tá? Dos concursos razoavelmente concorridos. Do SESP, vocês vão ver que as diferenças entre os classificados às vezes são de décimos mesmo, tá? Então procure errar o mínimo possível. Não vale, claro, você equivaler o seu estudo com o uso do idioma, né, em relação ao uso do idioma, equivaler ao mesmo tempo de estudo para o resto das coisas. Não, tá? Mas uma revisão, uma relida bem dada no seu texto para tentar caçar erros pode ser a diferença entre o quase e o estar lá. Então, se liga nisso aí, tá bom? Beleza? Ok? Então, meus amigos, esse é o formato de parágrafo que o SESP espera de vocês. É isso que a banca quer. É esse o formato, são essas as características da redação para o SESP. Seja estudo de caso, seja um parecer, seja uma dissertação, uma questão dissertativa, uma redação sobre temas de conhecimentos gerais, não interessa. O esquema é esse que está aqui, beleza? Um abraço para vocês e até uma próxima. Já já falamos de FCC.